Graça e paz. Amém? Eu gostaria de mais uma vez compartilhar com vocês uma palavra, um texto bíblico, um texto que está registrado no texto sagrado, na Bíblia. E desta vez eu gostaria de abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21 até o versículo de número 23. Um texto bastante conhecido, mas que será a base para uma meditação rápida. E eu oro e peço ao Senhor que através das Sagradas Escrituras, através da Bíblia, nós sejamos iluminados à verdade, possamos andar na verdade, viver a verdade, assim como Cristo deseja. Amém? Diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse versículo, esses versículos de Jesus, ele nos fala bastante acerca da essência de um cristão, de uma pessoa que nasceu de novo. Porque aquele que nasceu de novo em Cristo, aquele que está em Cristo, a Bíblia nos diz que é nova criatura e as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, andamos agora em novidade de vida. Então, esses versículos nos mostram que aquele que está em Cristo deve fazer aquilo que lhe agrada. Esses versículos nos falam, de uma forma resumida, que tudo que fazemos, precisamos ter um propósito pelo qual estamos fazendo. Ou seja, quando fazemos algo, quando fazemos o que nos motiva a fazermos isso? Ou seja, qual é a nossa motivação? Quando eu estendo a mão e ajudo alguém, quando eu tenho a oportunidade na igreja de louvar ou cantar, de ministrar, de pregar, quando eu faço isso, ou quando eu faço muitas outras coisas, quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu dou esmola, quando eu oferto na vida de uma pessoa, qual é a minha motivação? Porque a palavra motivação significa o motivo da sua ação. Qual é o motivo? O que nos motiva? Qual é a nossa motivação? Porque nesses capítulos do livro de Mateus, né, é uma passagem, um agrupamento de capítulos chamado de Sermão da Montanha, do Monte, na qual Jesus ele dá uma série muito longa de ensinos que é muito pouco valorizado pelas igrejas e muito pouco ensinado, e também muito pouco despertado interesse nos cristãos em conhecer e viver esse texto que é maravilhoso. Então, Jesus ele nos diz, a partir do capítulo 6, versículo 1, ele nos diz: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para que vocês sejam vistos por eles. Aliás,
Se vocês fizerem assim, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Então, se eu ajudo alguém, quando eu ajudo alguém com o intuito de apenas fazer isso, para que eu seja visto, essa é a motivação errada. Esse é o propósito errado. Quando Jesus diz mais, quando eu jejuo, quando eu faço o jejum e tenho o desejo de ficar mostrando aos outros que eu estou fazendo tal prática, ou eu fico falando, me exaltando, demonstrando, tudo isso demonstra que o nosso interior ainda não foi moldado, não foi transformado pelo Senhor. Sabe, quando eu jejuo, faço isso secretamente. Até porque o propósito do jejum é muito sério. O propósito do jejum para um outro dia é um propósito muito sério. Aqueles que jejuam expressam saudade. Sim, o jejum significa saudade. E uma outra oportunidade, talvez no próximo vídeo eu fale acerca do jejum. Mas aqueles que jejuavam nos dias de Jesus, Jesus disse: quando jejuardes, não vos mostreis tristes, como fazem os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto, transformam o rosto, para que aos homens pareçam que jejuam. E em verdade vos digo que já receberam o seu galardão dos homens. Aí Jesus diz: porém tu, quando jejuares, Jesus não repreende o jejum, ele apenas ensina a maneira certa, a essência, o motivo certo. Preste atenção. Porém tu, quando jejuares, unge a sua cabeça, lava o seu rosto, para que não pareça aos homens que você jejue. Mas assim o teu Pai que está em secreto, em oculto, ele te vê e ele te recompensará. Então quando eu jejuo e fico falando de promessa que eu fiz, de jejum que eu fiz, de duração de jejum que eu fiz, de tantos dias que eu fiz de jejum, isso é hipocrisia. E Jesus repreendeu severamente aqueles que faziam não jejum, mas motivados pela aparência. Jesus diz mais. Jesus fala acerca da oração. Deixa eu abrir aqui. Jesus fala sobre a oração. Ele diz: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, porque eles oram em pé, nas sinagogas, nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, aqueles homens também, quando eles oravam, aí que Jesus ensina depois acerca da oração, que deve ser feita em secreta. Versículo 6, quando orares, entra no teu aposento em secreto e fecha a porta, que o teu Pai que está em secreto, ele te recompensará. Então, essas três práticas, a prática de ajudar o próximo, dando esmola, ajudando nas suas necessidades, a prática da oração e a prática do jejum deve ser feita com sabedoria. Sabedoria essa que não está fora do alcance de ninguém, pelo contrário, está aberta e registrada na palavra de Deus. Eu digo, faça motivado pelo motivo correto. Seja motivado e faça corretamente. Não faça para demonstrar aos outros que você faz. Não ore e não queira demonstrar ser espiritual aos outros, dizendo que você passou horas e horas em oração. Não queira demonstrar ser espiritual dizendo que você jejuou, que você ajudou o próximo, porque isso Jesus chama de hipocrisia. Aqueles que fazem em secreto, porque em secreto Deus vê e recompensa. Por isso, Jesus diz isso no capítulo 7, versículo 21.
Ele está falando da essência, da motivação. Porque muitos naquele dia que fizeram todas essas práticas, que oraram, que curaram os enfermos, que profetizaram em nome de Jesus, fizeram coisas boas, mas tiveram motivação errada. Há quantos que fazem para ser vistos? Há quantos que fazem para ser notados? Há quantos que querem adquirir conhecimento só para mostrar para os outros que têm conhecimento? Essa não é a motivação correta. Tenha conhecimento para ensinar aqueles que estão ao seu redor. Compartilhar conhecimento. Qual é a motivação da sua vida? O que faz você se mover? Porque o que faz eu me mover também pode me fazer parar. Está entendendo? Se eu sou motivado pelo dinheiro, então eu me movo pelo dinheiro. Porém, quando o dinheiro acaba, eu também me paro. Eu paro. Está entendendo? Se a minha motivação é o orgulho, o desejo de ser reconhecido, a vaidade, então quando isso acaba eu paro também. Qual é a motivação? Será que a minha motivação como filho de Deus, a sua motivação como filho de Deus, tem sido na sua essência glorificar a Cristo? Fazer tudo para a sua glória e para o seu louvor? Fica-nos uma pergunta. Qual é a nossa motivação? O que nos motiva a ir ao culto hoje, domingo à noite, ou para aqueles que vão assistir esse vídeo depois, na semana? O que me leva ao culto? Será que é na essência glorificar a Deus, derramar-se a Ele o meu louvor, o meu culto? Minhas palavras que vêm daqui, que Ele conhece se são verdadeiras ou não? Ou será que o que me leva ao culto é aquilo que eu espero receber dele? Pense bem. Aquilo que te motiva, talvez também pode te parar. E o que motiva você talvez não seja a motivação certa. Então, reveja os seus princípios. Pare e pense e reflita. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.